Fala, galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão, gente? Tá todo mundo bem, com saúde? Olha só, espero que estejam todos bem, que a família de vocês esteja bem também. E hoje nós vamos ter um momento de estudo especial porque vamos comentar questões do Enem, tá? Essas questões estão no material de vocês, tá bom? Começa na página 69. E aí eu escolhi algumas delas, começando então pela questão 4. Pega aí teu material e vem responder com a gente, tá bom? Então vamos lá. O título é O Sedutor Médio, certo? Desse poema. Este poema é do Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos autores da prosa brasileira contemporânea. Lembra daquela aula que eu dei sobre prosa brasileira contemporânea? Um dia desse aí para trás, onde nós estudamos autores contemporâneos, tanto da poesia, né, dos poemas, como também da prosa, do texto em parágrafo. E o Veríssimo é um autor muito forte nessa nossa prosa contemporânea, porque ele escreve muitas crônicas e também ele tem alguns poemas como esse aqui. O Sedutor Médio é o título. O poema diz assim: vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. Olha só, como vocês conseguem perceber, esse poema, esse pequeno poema, ele fala aqui sobre um sedutor, né? Ou seja, trazendo a ideia de alguém que está, um cara que está cantando uma mulher, quando a gente percebe que ele fala aqui, querida. E aí, o que chama a atenção é porque o título é o sedutor médio, então médio é um adjetivo que está caracterizando esse sedutor. E nos dá a entender, quando a gente pensa que o humor do Veríssimo sempre está associado com a ironia, né? Ou seja, um tom crítico, dá pra gente perceber o seguinte, ó, o sedutor médio, né? E aqui ele fala ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. Então a gente percebe a palavra médio e meio, como se estivesse falando de média. E aqui, nesse caso, colocando a ironia da sociedade, porque é como se ele estivesse falando que esse sedutor aqui é meio que mediano, que na verdade ele não está de fato com intenções que a gente pode ter certeza de que são certas, né? Então aqui a gente percebe uma pitada de crítica do Luiz Fernando Veríssimo em relação ao casamento. E quando ele coloca aqui ter 2, 3 filhos e ser aí meio felizes, porque o Luiz Fernando Veríssimo está falando a respeito dos problemas que tem, né, no dia a dia. Então ele tipo usa uma expressão realista para falar do casamento, no sentido de dizer que não haverá sempre dias bons, né? Haverá sim dias bons e também dias de tristezas. Então ele coloca aqui de maneira irônica, né, essa realidade. E aí, o enunciado diz assim: no poema O Sedutor Médio é possível reconhecer a presença de posições críticas, como eu estou comentando, né? E nesse caso a gente consegue perceber esse posicionamento crítico na letra B, essa que está aqui em itálico, ó. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados. Que valores que essa questão está falando? Do casamento, né? O que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final, como eu acabei de explicar, tá bom? Essa questão é bem legal, né? E o Luiz Fernando Veríssimo sempre traz esses textos assim, meio que engraçados, com esse tom de humor e ao mesmo tempo irônico, que nos faz então refletir sobre a realidade. Questão 7, vamos lá? Essa daqui é do poema, que é uma música, né? Som de Preto, que é um funk. Eu não sei se você já ouviu, eu acho que sim. É um poema de antigamente, né? Muito tempo de vocês, um funk, né? De antigamente, eu vou colocar aqui pra gente ouvir, tá? Pra gente poder então fazer a análise direitinho e acompanhar a letra da música. Favela
galera, vocês perceberam aí o quanto que essa letra tem um cunho social? Então esse funk, né, diferentemente de alguns que nós temos hoje em dia, é um funk que aborda justamente o aspecto da sociedade, o que está diretamente ligado com o conteúdo que nós estudamos, a arte urbana, né? Que a gente viu a respeito dessas letras que falam, então, a respeito dos problemas sociais, de superação e etc. Então, nesse aqui, justamente por conta da letra ser interessante, por isso que caiu no Enem, né? Por isso que foi escolhido para o Enem, nós temos esse enunciado aqui, ó. À medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. O verso que explicita essa marginalização, ou seja, essa temática aqui que está ligada com a arte urbana, né? É justamente qual, gente? Olha só, quando a gente olha aqui para a letra, a gente percebe que esse trecho aqui, ó, mas a sociedade para a gente não dá valor, é que mostra justamente essa questão da marginalização, ou seja, pessoas que ficam à margem da sociedade, tá? Exatamente como nós temos aqui na letra B, certo? Então, essa daqui é a questão que deve ser marcada, a alternativa que deve ser marcada, beleza? Mais uma, vamos lá? Questão 9. Esse poema é do José Saramago. Nós estudamos José Saramago, eu falei a respeito dele, de algumas das suas obras, né? Falei sobre Ensaio sobre a Cegueira, comentei também um pouquinho sobre o Memorial do Convento. E assim, o José Saramago é um escritor lusófono português, né? E ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura por conta da obra Memorial do Convento. Mas ele também tem poemas, como por exemplo esse aqui, tá? Receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retosse, deita-se a luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. A gente percebe que ele está falando aqui de uma receita, né? E aí ele vem trazendo vários elementos que podem justamente juntos formar esse aspecto poético que o autor quer nos colocar aqui. Falando então a respeito do poeta, dos sentimentos e etc. Observem aqui o enunciado da questão. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois, olha só, esse enunciado está falando que os gêneros, que são os textos do dia a dia, eles são relativamente estáveis, porque eles são feitos de acordo com as esferas da nossa realidade, as esferas da realidade cotidiana. Quem falou isso foi o Bakhtin. Você já deve ter estudado isso em gramática com a professora Cláudia. E assim, a gente estuda em gramática e texto que os gêneros textuais são diversos. E o que acontece é que eles podem se mesclar, eles podem se misturar, trazendo características de diversas tipologias, ou seja, narrativas, opinativas, descritivas, injuntivas, tá? Que são os textos de instrução. Então, nesse caso, o que a gente consegue perceber? É uma mescla de gêneros, como está dizendo aqui na letra A. Introduz procedimentos prescritivos, que é de prescrição, né? Como que você tem que fazer alguma coisa, na composição do poema, tá? Então, é um texto que mistura a poesia, né? O poema em si, e uma receita, que é um tipo de texto de prescrição, ou também chamado de texto injuntivo, que nos diz como fazer alguma coisa. Tá? Então, a gente consegue perceber essa mistura aí de gêneros textuais que a literatura também permite que nós façamos. Beleza, gente? Então, aqui são algumas questões, aí vocês têm algumas outras que abordam crônicas, contos, que tem um texto um pouco maior, que eu preferi deixar para que vocês possam ler, para não ficar lendo aqui e ficar muito cansativo na aula, para vocês me ouvirem, né? E assim a gente consegue, então, entender como que funciona essa presença desses conteúdos no Enem.
certo? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro e até o nosso próximo encontro.